Semana triste. Semana triste onde uma pessoa foi brutalmente assassinada na porta de um supermercado. Semana triste, aonde tentam dividir a nação. O que realmente é para você que vidas importam? Uma hashtag, uma ideia de uma discussão de realidades que por várias e várias vezes são extremamente etéreas. Nesta manhã aqui, todos nós que somos aqui, nós somos pardos, miscigenados, nós somos negros, nós somos brancos, nós somos índios, sem exceção. Que nós nunca nos esqueçamos do que foi a ideia do nazismo. Que nós nunca nos esqueçamos. E mesmo em meio ao nazismo, que eu acho que foi a pior realidade de toda a humanidade, porque foi uma ideia que buscou o extermínio das pessoas. Nem os escravocratas eram tão cruéis como foi a ideia do nazismo. A ideia do nazismo foi a ideia de que eu sou melhor e que, portanto, nenhuma outra pessoa deveria viver que não seja pela minha raça. E novamente eu afirmo, nem os escravocratas tinham essa ideia. Eles tinham uma ideia cruel e ruim, de usar a força do outro sem reconhecer a força e o trabalho do outro. Nós não podemos ser levados por essa ideologia de politicamente correto. O que nos inspira e o que inspira o povo de Deus é, de fato, que todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Você pode falar isso comigo? Todas as vidas importam. O texto da palavra de Deus, diante de tudo que eu estava vendo nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, só me levou a uma consciência. Todas as vidas importam. João 3,16, você pode falar junto comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vidas importam, principalmente para o cristão. Todas as vidas importam, principalmente para nós, os cristãos. E se realmente importam, a grande pergunta, então, que ressoa e ecoa na minha alma é: se as vidas realmente importam, eu estou gastando o meu tempo para fazer aquilo que o meu mestre me comissionou a fazer? Abra sua Bíblia, Mateus 28, os versos 18, 19 e 20. Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Então Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mesmo em meio à crueldade do nazismo, um cristão foi capaz de salvar 1.200 vidas. Oskar Schindler, e se você não assistiu o filme A Lista de Schindler, eu te desafio a assistir esse vídeo hoje. É um filme, é um longa-metragem, mais de 3 horas, e para nós que somos cristãos, ele serve de um exemplo e de um desafio para nós. Todos aqueles que pertenciam ao partido nazista, e Oskar Schindler pertenceu ao partido nazista, eles deveriam denunciar quem eram os judeus, para que eles fossem presos e exterminados nas câmaras de gás. Oskar Schindler tomou uma decisão. Ele era um industrial, e ele pegou e contratava os judeus para trabalhar com ele, e ele falava ao partido nazista, ao partido comunista, que eles deveriam deixar os judeus trabalharem, porque eles iriam fazer as balas que iriam matar os outros judeus. Schindler, assim, então, salvou 1.200 vidas, porque dali ele mandava essas pessoas embora para as regiões aonde o nazismo e o partido não tinham o controle. Com isso, então, ele salvou diversas vidas. Uma dessas famílias vieram para o Brasil. Uma das famílias que foram salvas por Schindler. E numa das reportagens eles falaram o seguinte, que quando eles viram aquele homem se levantando e chegando e batendo na porta onde a família estava escondida, eles pensavam que seria o fim da família. Mas quando eles olharam aquele homem de olhos azuis, aquele loiro, entrando e falando assim: eu vim aqui para salvar vocês. E saiu o pai, saiu a mãe, as 2 filhas, e foram então para aquela fábrica. E de lá passaram uma semana, e de lá foram para outra fábrica, e depois de quase 4 meses de viagem, eles conseguiram chegar a um país onde estava a salva família. E quando eles chegaram nessa cidade, Schindler ainda enviou para eles um pacotinho de dinheiro para que eles pudessem se estabelecer naquelas localidades. O que tocou o coração desse homem? O que motivou o coração desse homem? O que tocou e motivou o coração desse homem é que ele também era um cristão, ele era um luterano. Ele escreveu uma frase que diz assim: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. O Senhor Jesus disse assim: aquele que ganha uma alma, ganhará o mundo inteiro. E Schindler disse, então, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E a minha pergunta para você nesta manhã e para mim é: de fato, as vidas importam para nós? A vida de quem para você importa? Só a sua família? Eu quero te dizer que você é extremamente narcisista e egoísta. Porque nós não estamos aqui simplesmente para amar nossa família, nós estamos aqui para ir além. É isso que Jesus disse para nós. Nesse texto ele está dizendo isso. Vão e façam discípulos da onde, queridos irmãos? Só da sua cor de pele? Só da sua raça? Só do seu país? Não, vá para todas as nações.
A gente viver uma vida onde a gente cuida apenas da nossa família e a gente não sai da nossa bolha, não é cristianismo, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos desafia a sairmos das nossas redomas, a sairmos dos nossos limites e irmos além. Irmos fazer discípulos de outras nações, de outros grupos aos quais nós convivamos. O verdadeiro cristianismo, queridos irmãos, é um desafio. E o que eu mais tenho visto hoje em dia são pessoas que se dizem cristãs, mas que de fato não querem viver o Evangelho de Jesus. Eles querem viver as benesses de Jesus, mas eles não querem viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é simplesmente: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não para aí. Ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Traga o seu fardo, o seu jugo, e depois carregue a sua cruz. O Evangelho não pode ser parcial. O Evangelho de Jesus não pode nos levar simplesmente a uma esfera de que eu me sinto bem. Isso é egoísmo, isso é narcisismo. O verdadeiro Evangelho, ele precisa gerar em mim uma verdade, que vidas importam. Vidas do meu lado, vidas de outras nações, vidas de outros locais, nos importam sim. Nos importam porque Deus amou essas vidas, Deus amou a cada ser humano e deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados. Sabe o que está faltando a este mundo, querido irmão e querida irmã? Sabe o que tem faltado a este tempo, querido irmão e querida irmã? Está faltando a voz dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Está faltando a atitude dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Quantas almas você ganhou ao Senhor Jesus esse ano? Quantas pessoas você investiu do seu tempo para discipular? Com quantas pessoas você se reuniu essa semana, esse ano, para dizer que o teu Salvador é Jesus Cristo? O quanto que você gastou para ajudar alguém a mudar de vida, a sair das trevas para ir para a maravilhosa luz diante de Cristo Jesus? Evangelho sem discipulado não é evangelho. O verdadeiro evangelho nos leva a ultrapassar os nossos limites. Amém, irmãos? Por isso que eu não acredito nesse tipo de modelo de igrejas homogêneas. Igreja para esse tipo de gente, igreja para esse tipo de gente. Não, o evangelho não é redoma. Fala isso comigo. O Evangelho não é redoma. Fala com fé. O Evangelho não é redoma. O Evangelho não é para a gente ser igual. O Evangelho não é para a gente ser robozinho. Pelo contrário. Uma das entrevistas que foram feitas com Oscar Schindler, o jornalista perguntou para ele assim: o que você ganhou de fazer tudo isso? Ele disse: eu não estava ajudando a eles, eu estava ajudando a mim. O que é adiantar eu gastar o meu dinheiro para ir às festas mais importantes do partido? O que adiantava eu
a última cena do filme, se você não assistiu, você vai ganhar um spoiler aqui agora de manhã, mas foi a cena que... Eu chorei nesse filme em vários momentos, mas a última cena do filme, ele tendo que fugir, porque descobriram o que ele estava fazendo, e ele estava dentro do seu carro, e ele começou a chorar, e o líder da fábrica, que era um judeu, virou e falou assim: você fez muito, você fez muito. E ele chorando, ele falou assim: eu podia ter vendido esse carro, seriam mais 15 vidas, seriam mais 15 vidas, se eu não tivesse ficado com esse carro, se eu não tivesse feito aquela viagem, seriam mais 20 vidas, se eu não tivesse feito gastado daquela maneira, seriam mais 30 vidas. E o que estão fazendo com o Evangelho de Jesus no século 21? As pessoas estão enfiando na cabeça das pessoas ganância, egoísmo, narcisismo, mas nada do Evangelho. Se eu gastasse a minha vida um pouquinho mais, eu teria salvo uma vida. Se eu investisse um pouquinho mais da minha vida, se eu deixasse um pouquinho as festas, as badalações, as reuniões da minha família, eu teria ganho mais uma vida. Se eu não tivesse desistido, eu estaria com mais um aqui, sentado ao nosso lado. Será que nós vamos continuar vivendo a nossa vida? Será que nós vamos continuar vivendo o nosso dia a dia, achando que as vidas não importam? As vidas importam, sim. E o maior presente da vida é as pessoas conhecerem a Jesus Cristo. E ao conhecerem a Jesus Cristo, através das nossas vidas, elas possam dizer que a vida delas mudaram por causa das nossas vidas. Vidas importam? Vidas têm importado para você? O Evangelho tem sido verdadeiro na sua vida, na sua casa? Ou você só está preocupado que 2021 você vai poder fazer a viagem que você não fez em 2020, vai poder trocar de celular como você não trocou em 2020? Que em 2021, em nome de Jesus, verdadeiramente, você possa tomar a decisão de que o teu vizinho, o teu amigo, o teu colega de trabalho importam tanto, tanto, tanto para você, que você decidiu pregar, anunciar o Evangelho de Jesus. Jesus disse: toda autoridade me foi dada e eu dou a vocês. Jesus disse: vão, fala os discípulos, o Espírito Santo vai ser com vocês. Jesus disse: ensina as pessoas a amarem a Deus, amarem a Cristo Jesus. Ensine as pessoas como é bom ter o divino companheiro eterno ao teu lado. E o meu amigo também. É divino eterno. É bom ter o divino eterno do nosso lado. Você já parou para pensar quantas pessoas que estão numa solidão, numa angústia, e você tem a palavra de vida? Amém, irmãos? Levanta sua mão no céu e diz assim: Deus me deu a palavra de vida. Fala isso em nome de Jesus. Deus me deu a palavra de vida. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. Essa é a palavra de vida. Que nós possamos viver. Se apenas uma alma
nós anunciarmos, haverá uma multidão de festa no reino celestial. Vidas importam. Jesus transforma as pessoas. E nós temos o poder de Deus sobre nossas vidas. Vamos ficar em pé na presença do Senhor Jesus. Ora ao Senhor nessa hora. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Se você não compreendeu ainda o Evangelho de Jesus, talvez hoje você compreendeu o tamanho do amor, da graça de Jesus sobre você. Se hoje você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, agora eu vou viver para o Senhor, para o teu reino. Se você hoje compreendeu que você precisa se envolver mais na obra do reino de Deus, se você hoje compreendeu o que Jesus Cristo pode fazer na sua vida e através de você, faz uma oração agora no seu coração. Diz assim: Pai Celeste, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida para fazer a Tua vontade, para levar a Tua mensagem de fé, de esperança, àqueles que precisam. Eu peço que o Senhor use a minha vida para levar o Teu Evangelho àquelas pessoas e àquelas famílias que necessitam. Aqui está a minha vida, Senhor. Usa-me para a Tua glória e para o Teu reino, porque eu desejo fazer a Tua vontade, aqui na terra, como no céu. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Usa-nos, ó Pai. Que nesta hora Teu Espírito coloque as pessoas que nós vamos entrar em contato e que nós vamos falar desta Tua palavra de vida, de fé. E que, ó Deus, o Senhor nos use essa semana de uma maneira poderosa e graciosa. E que o Senhor nos use de fato. E que nas nossas vidas as pessoas realmente vejam que nós nos importamos com elas. Que nós desejamos ver a vida delas prosperando, avançando, desfrutando da alegria, da paz, da verdade do Teu Evangelho. Usa as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.